Bom dia, meu nome é Moacir, eu estou aqui com o Guilherme e com a Daiane, junto na excursão no primeiro semestre do curso de Gestão Ambiental do Instituto de Tecnologia de São Paulo, Campus São Roque. Hoje nós estamos aqui no interior de São Paulo, num sítio que fica em São Roque, para que nós possamos tratar um assunto muito interessante, que é a produção pecuária e o impacto no ambiente. Bom dia, me chamo Daiana, vou falar a respeito dos pontos positivos e negativos da pecuária. Bom dia, meu nome é Guilherme, estou aqui com meus companheiros de sala no curso de Gestão Ambiental de São Roque e vou falar sobre as atualidades, novidades e notícias nesse ramo, nesse setor aí tão importante no mercado nacional e também sobre a atuação do gestor ambiental, a nossa atividade de reduzir os danos e melhor aproveitamento da atividade tanto a nível médio, pequeno, em questão de saúde e as questões do meio ambiente também. Afinal, o que é pecuária? Para que possamos compreender e entender um pouco mais desse universo, vamos começar falando pela sua definição. A palavra pecuária vem do latim pecus, que significa gado, ou cabeça de gado, e pecuina, que significa moeda ou dinheiro. Pecuária refere-se à criação e tratamento de gado. Gado significa conjunto de animais. Então, quando falamos gado, não necessariamente estamos tratando de um único tipo de animal. Vamos conhecer quando e onde ela surgiu. Acredita-se que a pecuária surgiu no período neolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Polida, aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo, nas regiões onde havia o rio Nilo, Tigres, Eufrates e Jordão. Regiões essas que ficavam localizadas no Egito e na antiga Mesopotâmia, que hoje é a região do Iraque. Quando essa civilização sentiu a necessidade de se fixar em um único lugar. Foi então que surgiu a agricultura, que era realizado o plantio, e também a pecuária, onde era domesticado algumas espécies de animais, entre eles cavalos, cabras, bois, cães, aves, entre outros. Vamos falar um pouco sobre as modalidades. Atualmente existem diversos tipos de pecuária. Entre eles estão a pecuária de corte, que é a criação bovina ou de outros animais destinado ao corte da carne para o consumo. Também existe a pecuária de leite, onde é criado os animais bovinos e alguns outros animais para a produção de leite. Também existe a pecuária da lã, que é onde os animais são criados, como, por exemplo, os ovinos e os caprinos, como alguns outros animais, para a produção de lã. Existe também a pecuária de equinocultura, que é a criação de cavalos. Existe também a pecuária de suinocultura, que no caso é a criação de porcos. Existe também a pecuária de avicultura, que é a criação de aves, tanto para o corte, também quanto para a produção de ovos. Também tem a pecuária de cunicultura, que é a criação de coelhos. Existe também a pecuária de apicultura, que é a criação de abelhas, e por fim a pecuária de piscicultura, que é a criação de peixes. Atualmente existem dois tipos de criações de gado. O primeiro é a criação intensiva, onde o gado é criado em áreas menores ou ambientes restritos, onde existe uma maior concentração de cabeça de gado por metro quadrado. Nessa modalidade, nesse tipo de criação, nós podemos dizer que o animal ele é criado preso. Existe também a pecuária extensiva, onde o gado ele é criado em áreas maiores, ou seja, a concentração de cabeça de gado por metro quadrado é menor. Neste caso, nós podemos dizer que o animal ele é criado solto. Aqui no Brasil, esse tipo de criação é que nós vamos encontrar em maior parte do território. Agora vamos conhecer como a pecuária teve início no Brasil. Existem especulações de que as primeiras cabeças de gado chegaram ao Brasil em 1534,
vindas da ilha de Cabo Verde, que são as ilhas que se ficam na encosta da África. Esses animais vieram com o destino de ir para a capitania de São Vicente. Em 1550, Tomé de Souza mandou uma caravela a Cabo Verde para trazer mais animais, desta vez para levar esses animais para Salvador. E de lá, o gado dispersou-se em direção ao Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco, Maranhão e Piauí. Assim, iniciou no Nordeste a atividade da pecuária. Vamos falar um pouco dos rebanhos que existem pelo mundo. Para facilitar o entendimento, vamos usar o boi como nosso animal de referência. Os 5 países em que tem o maior rebanho desse animal são Brasil, em primeiro lugar, com aproximadamente 270 milhões de cabeças de gado. Na Índia é o segundo lugar, com aproximadamente 214 milhões desse animal. A China ocupa o terceiro lugar, com aproximadamente 113 milhões desse tipo de animal. Os Estados Unidos vem em quarto lugar, com aproximadamente 89 milhões. E a Etiópia vem em quinto lugar, com aproximadamente 54 milhões desse tipo de animal. Se nós dividirmos o total pelos continentes, vamos ver que em primeiro lugar está a Ásia, com aproximadamente 519 milhões desse tipo de animal. Segundo vem a América, com aproximadamente 510 milhões. A África vem em terceiro com 301 milhões. A Europa vem em quarto lugar com 122 milhões desse tipo de animal. E por último vem a Oceania com aproximadamente 40 milhões de boi. Também, segundo dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimento e Agricultura, em 2013 o rebanho bovino mundial somava aproximadamente 1,5 bilhão de cabeças. Agora vocês vão ver um pouquinho mais sobre os pontos negativos e positivos dessa atividade que a cada dia que passa cresce mais. É isso aí, obrigado, boa tarde. Desenvolvimento regional. É graças à pecuária que temos as matérias-primas para abastecer as agroindústrias. A indústria do couro, os laticínios e os frigoríficos. A pecuária é uma importante fonte de renda e é um mercado essencial para a economia do país. Além disso, essa área resulta na produção de carne, leite e ovos que servem como base de alimentação mundial. A pecuária de corte é especialmente importante no Brasil, pois o abate para o funcionamento de carne e movimenta exportações do país. Historicamente, a pecuária também foi importante para a expansão geográfica do Brasil, pois estimulou o processo de povoamento do país nas regiões Nordeste, Sertão, Centro-Oeste e Sul. Contaminação química por defensivos agrícolas, desmatamentos, perda de biodiversidade, a perda de solo através da erosão. O processo erosivo provoca a degradação do solo, principalmente da sua camada orgânica, que também é a sua camada fértil. A eliminação ou redução da fauna e flora nativos como consequência do desmatamento de áreas para cultivo de pastagens. O aumento da degradação e perdas de nutrientes dos solos, em especial devido ao pisoteio intensivo, é a utilização do fogo. A contaminação dos produtos de origem animal também faz parte dos aspectos negativos, devido ao uso inadequado de medicamentos veterinários para o tratamento de enfermidades dos animais e de agrotóxicos e fertilizantes. Em meados da década de 80, a realização de pesquisas e avanços da tecnologia trouxeram incrementos significativos à indústria da pecuária. Através de alterações genéticas, seleção de linhagens, vacina contra doenças, melhoria nos alimentos e administração de hormônios, o setor aumentou muito a sua produtividade. Chegando a reduzir pela metade o tempo de maturação dos animais, a rentabilidade do setor atingiu os níveis mais altos entre a composição total do PIB, colocando a atividade como uma das mais lucrativas do mundo. No Brasil, a pecuária representa cerca de 20% total do PIB.
Segundo dados do Portal Brasil, o agronegócio fechou 2016 com faturamento de 527,9 bilhões de reais. Para 2017, a previsão de faturamento é 545 bilhões de reais. Entretanto, todas essas evoluções tecnológicas trouxeram grandes problemas em questões ambientais e de saúde pública. Muitas pesquisas apontam os efeitos dessas mudanças sobre a saúde do ser humano, em principal o consumo excessivo de carne e interação com os hormônios inseridos nos animais. Um relatório publicado pela ONU em 2016 revelou que a pecuária é um dos principais contribuintes para problemas ambientais que nós enfrentamos. Nisso, inclui não somente o desmatamento, mas também a poluição e o esgotamento da água. Estima-se, por exemplo, que para cada 1 kg de carne bovina produzida, são gastos entre 15 a 30 mil litros de água. Isso quer dizer que economizaríamos mais água deixando de comer 1 kg de carne do que poupando 6 meses de banho. Grande parte dessa água não é reaproveitada e se torna poluída pelos produtos químicos e o dejeto dos animais, contaminando solos, rios, lençóis freáticos e bacias hidrográficas, o que implica na perda da biodiversidade em diversas regiões, além de impactar diretamente na sociedade humana, diminuindo a produção vegetal e causando intoxicação. Faz parte do trabalho de gestão ambiental o monitoramento das ações da poluição e desmatamento, colhendo amostras de água e do solo, analisando as imagens de satélites. Vistas de cima, a fiscalização fica muito mais eficiente. Os gestores ambientais também são os responsáveis pela adequação das empresas, incluindo as do ramo pecuário, dentro das normas de saúde e preservação ambiental previamente estabelecidas, assim garantindo um melhor proveito dos recursos naturais e diminuindo os efeitos danosos à sociedade e ao meio ambiente. Em nosso trabalho, nós entrevistamos uma pequena pecuarista, conversando sobre as formas de pecuária sustentável, o que nos leva à conclusão que o trabalho educativo também faz parte das práticas, além das consultorias em pequena ou larga escala. Podemos concluir então que diversos fatores, seja a visão exclusivista sobre a lucratividade ou a falta de conhecimento, acabam levando não só as empresas de todos os tamanhos, mas também a população a provocar diversos tipos de danos ambientais. Como gestores ambientais, os membros da minha turma estão entre os responsáveis não somente por monitorar, fiscalizar e punir quem não se adequa às normas, mas também educar a sociedade nas formas de conservação e preservação para o benefício de todos. Além de tudo isso, não podemos nos esquecer de como é importante repensar os nossos padrões de consumo, e o que nós realmente precisamos e o quanto vale a pena arriscar a natureza por isso. Nos últimos dias, fomos noticiados de responsabilidades quanto à qualidade da carne produzida pelas maiores empresas em território nacional. Devido a isso, muitos países importadores barraram a entrada das novas remessas, descartando as antigas e reforçando a necessidade de fiscalização, exigindo novas consultorias para a emissão de certificados. Dessa forma, o mercado nacional se sentiu abalado, porém medidas administrativas como redução no corte do gado, decreto de férias coletivas dos funcionários e até mesmo demissões foram tomadas como tentativa de estabilizar as atividades desse segmento altamente expressivo no cenário da economia. As incertezas são muitas, porém sabemos que o mercado tentará manter-se ativo, tomando as medidas que achar necessárias, as quais não fazem parte do julgamento desse trabalho. Salientamos, porém, o quanto é fundamental a preocupação com os padrões de qualidade que envolvem a produção pecuária.